Então vamos lá, pessoal, vamos gravar novamente mais um vídeo para vocês, tá? Dessa vez um vídeo de raciocínio lógico, tá? Da disciplina de raciocínio lógico, né? Que é tema recorrente em concursos públicos, nos mais variados concursos públicos, nos mais variados cargos e nas mais variadas bancas, tá? É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos então hoje comentar um pouquinho sobre equivalências e negações nessa matéria de raciocínio lógico, tá? Para isso, a gente vai falar um pouco sobre proposições, tá? Proposições são sempre assertativas, são sempre afirmações que a questão faz, que o examinador faz, com o intuito da gente avaliar após essas afirmações se elas são falsas, se elas são verdadeiras, ok? Então aqui, é muito comum a gente ver em questão proposições compostas, tá? Por quê? O que é uma proposição simples? Uma proposição simples, se eu digo passei na prova, esse passei na prova é uma proposição simples, onde eu posso substituir toda essa frase pela letra Q, por exemplo. Tá? É muito comum a gente, em raciocínio lógico, nos utilizarmos da letra Q, da letra P, para facilitar a resolução das questões. Tá? Se o examinador nos pede a negação dessa proposição, o que é a negação? É eu colocar não, né? Então eu venho aqui e represento como não que, ou seja, ficaria não passei na prova. Tudo bem? Levando isso para as proposições compostas, a gente vai ter que aprender a negá-las, tá? Vou apagar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Então, se a gente tem aqui no canto superior, olha aí só, P e Q. Então, vamos utilizar essa frase sempre como base para a gente entender. Ó. Eu estudo passo na prova. Eu estudo, passo na prova, tá? Aqui a gente tem P e Q. Esse sinal aqui, ele representa pra gente uma conjunção, tá? Ou seja, representa a letra I, representa a letra I. Qual seria a negação dessa conjunção? A negação de uma conjunção, ela é dada por não P ou não Q. Ou seja, se eu quisesse fazer a negação aqui, não era E, eu coloco o ou e coloco não estudo ou não passo na prova. Tudo bem? Vamos aqui na nossa segunda proposição composta. A segunda, veja que é o inverso, né? Aqui a gente tem uma disjunção inclusiva, certo? Que é o ou. P ou Q. Então a gente iria ler aqui da seguinte maneira: ou eu estudo ou passo na prova. E a negação disso, pessoal? Veja que é o inverso, né? Se para o E eu coloco o ou e nego as duas, para o ou eu também nego as duas e coloco o E. Tá? Bem simples, né? Bem tranquilo. Então ficaria, se eu estudo ou passo na prova, ficaria não estudo e não passo na prova. Certo? A nossa terceira aqui, a nossa terceira proposição composta. Aqui, na verdade, é uma disjunção exclusiva. Como assim, professor? Aqui a gente lê da seguinte maneira: ou P ou Q. Diferentemente da segunda, onde a gente lia P ou Q, tá? Então, ou P ou Q. Então, ou estudo ou passo na prova. A gente representa com esse sinal aqui, com esse símbolo, tá? Qual seria a negação
a negação de uma disjunção exclusiva é nossa bicondicional. Bicondicional. Então ficaria aqui: estudo se, somente se, passo na prova. Tudo bem? Então a nossa bicondicional vai negar a nossa disjunção exclusiva, aliás. Isso aqui, pessoal, é regrinha de bolo, tá? Sabendo isso aqui, a gente vai matar praticamente todas as questões relacionadas à negação, tá? Nossa quarta proposição composta. Aqui a gente tem uma condicional. Algumas bancas chamam a condicional de implicação, por exemplo, a VUNESP. A VUNESP gosta muito de usar essa denominação, tá? De implicação. Então, seria P, CP, então que? Então, se estudo, então passo na prova. Vamos adicionar aqui nossa simbologia. Se estudo, então passo na prova. Como que eu nego essa proposição composta condicional? Eu faço da seguinte forma: eu copio a primeira, coloco o E e nego a segunda, tá? E nego a segunda. Então ficaria: eu estudo e não passo na prova. E não passo na prova. Tudo bem? Certo? Além disso, pessoal, a gente tem também algumas questões que algumas bancas gostam bastante, por exemplo, a banca VUNESP, a banca Carlos Chagas, utilizando em assertativas o todo, o algum. Eu sempre digo que o todo vamos utilizar essa frase aqui como exemplo. Ó. Todos estão aqui. Todos estão aqui. Tá? Eu sempre digo que o todo ele se refere ao geral, ao universal. Tá? Então o todo aqui é universal. Como que eu vou negar o todo, pessoal? Se eu digo todos estão aqui, algumas pessoas confundem e partem para o lado do nenhum. Tá? O nenhum também é universal. Lembre-se que para negar uma proposição universal, a gente vai se utilizar de uma proposição individual. Tá? Então, o todo a gente vai negar com algum. Pode ser algum, pode ser apenas um, somente um. Tá? Alguma coisa que individualize, não generalize. Então, como que a gente negaria aqui? Algum não está aqui. Algum não está aqui. Certo? Em contrapartida, o algum, eu disse que ele individualiza, né? Como que a gente nega aquele que generaliza? A gente vai individualizar. E como que a gente vai negar, em contraponto, aquele que individualiza? A gente vai generalizar. Ou seja, a negação de algum vai ser sempre todo, nenhum. Vai usar algum termo que generalize os itens, tá? Os elementos. Então, se a gente tem aqui que algum não está aqui, vamos pegar a segunda frase. Algum não está aqui, como que a gente vai negar isso? A gente vai generalizar, todos estão aqui. Todos estão aqui, tá? Só uma dica para a prova, que algumas bancas também, por exemplo, a Carlos Chagas já cobrou a conjunção e como mas, tá? Como assim, professor? Essa frase poderia estar escrita assim, ó: eu estudo, mas passo na prova. Para as bancas, pessoal, isso aqui equivale a uma conjunção. Então, se ela nos pedisse a negação dessa frase aqui, dessa assertativa, como ficaria? A gente logo leria da seguinte forma: eu estudo e passo na prova. Logo, a negação, como é que é? Não estudo ou não passo na prova, tá? Então, a gente vai substituir esse mas
pela disjunção inclusiva. Tudo bem? Mais uma dica também de prova comum. Quando estivermos diante disso daqui, ó, de uma disjunção inclusiva, eu estudo ou passo na prova. Isso aqui é uma disjunção inclusiva, né? Tá aqui. Como que a gente vai negar? Algumas bancas colocam como resposta dessa assertativa a seguinte frase, veja só. Não estudo, eu tenho que negar a primeira, né? Aí ao invés de colocar não estudo e não passo na prova, colocam não estudo nem passo na prova. Por quê, professor? Porque esse nem, pessoal, representa o quê? E não, tá? Então, é negação de uma disjunção inclusiva, ok? Tudo bem? Agora, além da negação, a gente tem também a questão de equivalência em concursos, tá? Eu coloquei como exemplo aqui, que realmente é o que cai disparadamente, a banca solicitar a equivalência de uma condicional. Se P, então que? Qual é a equivalência, tá? A equivalência pode ser feita de duas maneiras. A primeira é utilizando uma disjunção inclusiva, onde a gente vai negar a primeira proposição e vai copiar a segunda, tá? Então, se eu tenho a frase se passo, se estudo, né, que a gente havia feito, se estudo, então passo na prova. Vamos lá. Se a banca solicitasse, então, uma equivalente, poderia ser chamando de P e chamando de Q, não estudo ou passo na prova. Não estudo ou substituo. A gente vai ver agora, então, como fazer a equivalência de proposição composta condicional, tá? As condicionais, elas podem ser equivalentes a uma conjunção inclusiva, tá? Como que eu faço isso daqui? Eu vou negar a primeira parte, tudo bem? E vou manter a segunda, ou seja, a partir de uma condicional, eu faço a equivalente utilizando uma disjunção inclusiva, negando a primeira e mantendo a segunda. Então, se a gente tem a assertativa, se estudo, então passo na prova, a gente tem o quê? Uma condicional. Aí a banca nos pede, então, a equivalente aqui da condicional. O que eu tenho que fazer, pessoal? Vamos chamar de P e Q, né? Como a gente vem fazendo. Eu vou negar a primeira, ou seja, não P. Vou substituir a condicional pela disjunção inclusiva e vou manter a segunda. Então, ficaria não P ou Q. Não estudo ou passo na prova. Tudo bem? Além disso, a banca pode ainda fazer uma equivalente se utilizando de outra condicional. Só que agora a gente vai inverter as proposições e vai negar ambas, tá? Então, voltando aqui, ó. Se eu tinha se estudo, então passo na prova, chamando ainda de P e de Q, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que inverter as duas proposições, manter a condicional e negar ambas, tá? Então ficaria, se não passo na prova, então não estudo. Veja, se não passo na prova, então não estudo, tá? Não estudo. Além disso, a banca pode também solicitar para a gente negar uma conjunção, não se utilizando
de uma disjunção inclusiva. Porque veja, quando a banca solicitar para a gente negar uma disjunção inclusiva, é só a gente olhar nas alternativas e buscar aquela em que a gente tenha uma conjunção, tá? Isso é regra, não há exceção. Então é só a gente olhar nas alternativas, uma que tenha conjunção, para a gente negar uma disjunção inclusiva. Só que quando a banca nos pede para negar uma conjunção, ela pode ser feita tanto a partir de uma disjunção inclusiva ou a partir de uma condicional, olha só, aqui na linha de baixo, de uma condicional, tá aqui, ó, tá? Por quê? Para eu negar uma condicional, eu utilizo uma conjunção. E para eu negar uma conjunção, é só voltar, tá? E a gente vai se utilizar então de uma condicional. Por que isso? Ó, vamos supor que a gente tenha P e Q. Aí a banca pede aí uma negação para a gente. O que a gente pode fazer? Negar a primeira, colocar uma disjunção inclusiva e negar a segunda, que a gente utilizaria esse método aqui. Só que veja, o que é equivalente a isso aqui, pessoal? O equivalente disso é eu negar a primeira proposição, negar a primeira proposição, colocar uma condicional e manter a segunda. Como que eu mantenho a segunda? Não que. Aqui. Então, de uma afirmação eu parti para a negação e depois eu vim para uma equivalência. Ou seja, essa equivalência é como se fosse a negação da conjunção. Aqui, ó, eu não tinha P, então Q, ficou P. Eu não tinha P e Q, a gente ficou com CP, então não Q. Que é a mesma coisa aqui, ó. Eu não tinha P e não Q. O que eu fiz? Eu só neguei a segunda, veja, eu só neguei a segunda, tá aqui, e coloquei uma condicional, tá? Então, esse vai e volta aqui é aceito pelas bancas, tá? E realmente é cobrado, tá? Sempre é muito exigido aí em questões. Fiquem atentos também com a questão de generalizar e individualizar, tá? Sempre que eu generalizar, eu vou individualizar na negação, e sempre que eu individualizar, eu vou generalizar para fazer a minha negação, tá? Então, as dicas são essas, pessoal. Inscrevam-se no canal, tá? Curtam o vídeo. E nos vídeos seguintes aí, a gente vai tentar resolver algumas questões das bancas CESP, VUNESP, Carlos Chagas, tá? Sempre no intuito de aperfeiçoar o candidato para que alcance aí a sua tão almejada vaga, tá? Mas reparem que raciocínio lógico é uma matéria extremamente técnica, tá? Com várias regras, regrinhas de bolo. Veja, aqui a gente precisa só saber as negações e equivalência de apenas uma proposição composta, tá? Sabendo essa equivalência, a gente consegue matar qualquer questão de prova, tudo bem? Bom, então é isso daí, pessoal. É isso que a gente tinha para falar, tá? Algumas dicas para facilitarem aí, né, a vida de vocês diante das mais variadas questões, diante das mais variadas bancas, e esperamos realmente ter ajudado com essas dicas preciosas aqui, tá? Sabendo isso aqui, pessoal, a gente com certeza mata pelo menos 50%, 40% a 50% das questões que vierem de raciocínio lógico nas mais variadas provas, tá? É apenas lembrar das negações e também lembrar dessa equivalência, tá? Então espero que tenham sucesso nas provas, curtam o vídeo, se inscrevam. Então a gente agradece a atenção, um grande abraço para todos e sucesso nas provas.